Bem, enfim, chegamos ao final do nosso curso. Essa é a última parte do curso sobre a Inquisição. Espero que vocês tenham gostado, né? Desculpe a demora em postar os vídeos. Realmente foi um curso que deu muito trabalho, foi muito trabalhoso e eu não tive muito tempo, né? Por causa da minha falta de tempo foi que demorou as postagens. Espero que vocês tenham gostado, né? Deixa aqui nos comentários desse último vídeo a impressão que vocês tiveram do curso, do modo geral. Eu pretendo fazer um hangout ao vivo, né? Comentando sobre o curso, interagindo com vocês. Próximo curso eu não sei ainda qual tema que vai ser, né? Ainda estou vendo, mas enfim, deixei um material aí bibliográfico enorme, aí meses, para alguns pode até anos de leitura. Então, por falta de material, por falta de fonte, não vai ser desculpa, né? Vocês não sabiam sobre a Inquisição, o que foi, como foi. Agora não tem mais desculpa. Agora vocês têm base para formar um juízo. E eu gostaria de encerrar fazendo uma oração, né? Uma Ave Maria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulheres vem, benedictus fruto ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunca et hora morte nostra. Amém. Então fiquem todos com Deus e até o nosso próximo curso. Olá, tudo bem? Aqui é o Vinícius Martinez e hoje se encerra o curso de Inquisição. Essa é a 7ª aula e será tratado os mitos da Inquisição. Bom, como de costume, será indicado os livros utilizados para o desenvolvimento da aula. O primeiro é As Grandes Mentiras sobre a Igreja Católica, do Alexandre Varela e da Viviane Varela. O livro 7 Mentiras sobre a Igreja Católica, do Diane Moczar. A History of the Inquisition of the Middle Ages, do Charles Lea. A Inquisição, História, Mito e Verdade, do Joseph Bernard. The Spanish Inquisition 4780-6040, A Anthology of Sources, do Luan Homza. Inquisition, do Edward Peters. O Assassinato dos Magos, Os Templários e Seus Mitos, do Peter Partner. E também os cursos do professor Felipe Aquino e do padre Paulo Ricardo. Como toda difamação, os mitos criados sobre a Idade Média contra a Igreja Católica não são coisas que surgiram por acaso, sem más intenções. Isso teve um início e uma finalidade. Logo depois recebeu um impulsionamento. Muitos podem se surpreender, mas o início dessas lendas e mitos é atribuído aos próprios católicos que, por uma questão ideológica nacionalista, pretendiam deixar em descrédito seus inimigos, que também eram católicos. Já no final da Idade Média, os espanhóis dominavam o norte da Itália. Então os italianos começaram a criar a lenda negra da Inquisição Espanhola. As responsáveis foram basicamente duas fontes. Os católicos italianos, que queriam falar mal dos espanhóis porque os espanhóis estavam dominando-os através de violência, motivados por superstições e por serem degenerados. Em seguida vieram dos protestantes, mesmo havendo nos países protestantes uma instituição semelhante à Inquisição que levava à fogueira os católicos. A partir de 1975, com o fim da ditadura na Espanha e a abertura dos arquivos até então inacessíveis, teve início um processo por parte de muitos historiadores de conhecer a Inquisição através de fontes primárias. Com base nessas pesquisas, hoje podemos afirmar sem medo de errar que as Inquisições evitaram mortes. Já vimos ao longo deste curso que o Estado e a própria população, tanto medieval quanto espanhola, estavam dispostos a resolverem o problema das heresias, independentemente da Igreja fazer parte disso ou não. Tanto o Estado quanto a população faziam isso porque as heresias estavam desagregando toda a estrutura da sociedade. A entrada da Igreja nesse processo de manutenção da ordem pública se deu posteriormente e evitou, sem dúvida nenhuma, milhares de mortes. Quando um tribunal da Inquisição era instaurado numa determinada região naquela época,
Ao contrário do senso comum atual, sua fama é de que ele era muito moderado e não raramente criticado por ser lento e prudente demais. Quem viveu naquela época criticava os processos inquisitoriais por eles serem bondosos demais. Essa era a realidade. Como nós passamos dessa visão popular da Inquisição para a visão popular da Inquisição que temos hoje? A difamação começou com os próprios católicos italianos. Teve o upgrade com os iluministas, mas o principal responsável pela criação do mito Inquisição foi o movimento protestante. A própria natureza do protestantismo precisava desse mito e o motivo é algo lógico. Ninguém quer aderir a uma religião inventada ontem. Qualquer pessoa que queira aderir a uma religião quer que essa religião seja antiga. Isso era verdade na Idade Antiga, era verdade na Idade Média e é verdade por vezes hoje. Isso vale ainda mais para o cristianismo, porque o cristão quer se unir a Jesus Cristo. Então, como a partir do século XVI os reformadores iriam explicar que Jesus abandonou sua igreja por 15 séculos? Era extremamente necessário ter uma história e essa história deveria ser anticatólica. Começou já com Lutero, quando ele recontou a história da igreja, dizendo que nos primeiros séculos havia uma igreja fiel a Cristo, mas essa igreja apostatou quando o Império Romano tomou posse dela, se tornando um cristianismo paganizado. Com isso, se explicou a apostasia e a paganização no século IV. Mas Lutero revelou isso já no século XVI. E esses 15 séculos, entre a perdição e a reforma, como explicar esse vazio da igreja sem a salvação que os protestantes trouxeram? Historiadores protestantes começaram a identificar que católicos mataram hereges no passado e interpretaram essas mortes como sendo uma perseguição amparada pelo Estado e promovida por este cristianismo paganizado, não aos hereges, mas aos verdadeiros cristãos. Durante os séculos, os verdadeiros cristãos foram sendo perseguidos e assim os historiadores protestantes contaram como esses perseguidos pela Igreja Romana eram a verdadeira igreja. Pouco importava se as crenças dessas pessoas não tinham nada a ver com a outra. O que importava era terem sido vítimas da opressão romanista. Começaram a escrever martirológicos, protestantes, livros sobre mártires protestantes, e com isso foram criadas identidades históricas. Com isso, os protestantes foram criando raízes históricas. Os calvinistas viram nos valdenses sua origem. Os anabatistas se diziam filhos de João Batista. Assim, os protestantes viam em toda a heresia antiga que contrariava os dogmas católicos suas origens. Dessa forma, se apresentavam como igrejas antigas que estavam escondidas por causa da perseguição romanista. Com a apropriação da igreja pelo Império Romano, a perseguição que já havia desde os primeiros séculos apenas continuou. Mas com a queda do Império, então se fez necessário ter uma instituição que continuasse essa perseguição e encontraram na Inquisição essa característica. Por que a Espanha? No século XVI, a Espanha, além de ser católica, era um país mais rico, mais desenvolvido e mais poderoso. Portanto, era odiado por todos os reis e eram considerados o capeta em pessoa, esses reis, até mesmo em ambientes católicos. É verdade, como já vimos anteriormente, que alguns papas censuraram os abusos cometidos pelo rei Fernando da Espanha. Censuras que eram sempre respondidas pelo rei através de cartas, acusando o Papa de estar sendo comprado pelo dinheiro dos judeus. Isso tudo contribuiu para que os católicos ajudassem na criação desse mito da Inquisição espanhola. Esses foram os dois fatores que iniciaram o mito da Inquisição entre o século XVI e XVII. A rivalidade regional entre católicos que queriam deter o poder espanhol e a necessidade dos protestantes legitimarem a revolta protestante. No século XVIII, tem início um movimento chamado de Iluminismo. E com ele a história da humanidade foi dividida entre um período onde havia o uso da razão e que brilhavam os grandes filósofos rotulados de Idade Antiga, que é onde estava a civilização greco-romana. O período onde eles próprios viviam foi chamado de Idade Moderna, ou Idade das Luzes. Mas entre um e outro existia um período de cerca de 1000 anos dominado pela Igreja Católica, devidamente rotulado de Idade Média, ou Idade das Trevas. Então, se nos séculos XVI e XVII era a questão geográfica ou religiosa, a motivação da criação do mito da Inquisição, no século XVIII a questão era temporal. Deixou de se falar em Inquisição Espanhola ou Inquisição Romana, mas passou a se falar apenas como Inquisição no singular.
Passou a se tratar a Inquisição como uma única realidade. Realidade essa ligada ao tempo obscurantista da Idade Média. Os escritores franceses que precederam a Revolução Francesa se dedicaram a destruírem a imagem da Igreja Católica, dos papas, dos jesuítas e da monarquia. Houve toda uma reforma cultural, onde freiras divulgavam os livros produzidos por esses escritores, preparando o terreno para o processo revolucionário. Aqui, com esses 3 pontos, o protestantismo, a rivalidade entre nações católicas e o iluminismo, nós já temos criado o mito da Inquisição. A partir disso, ele foi se tornando cada vez mais presente na cultura popular. Ainda no século XVIII, aconteceu o fenômeno do romantismo, e com ele as chamadas novelas góticas. Em cada uma dessas novelas, não podia faltar uma cena da Inquisição, e uma dessas novelas foi aquilo que podemos dizer um marco da propaganda anti-Inquisição. A novela The Monk, ou Monge, seu autor Matthew Lewis, coloca nas cenas de Inquisição salas escuras, com cortinas pretas, inquisidores igualmente vestidos de preto e encapuzados e apenas algumas velas iluminando o ambiente. Instrumentos de tortura, metodicamente distribuídos e um réu aterrorizado. Na parede, não podia faltar o grande crucifixo para deixar clara a identidade de quem promovia aquilo. E essa é a visão divulgada e recebida por todos até hoje da Inquisição. Mas essa visão não tem nada a ver com as fontes históricas. No tribunal da Inquisição nunca poderia ter ali os materiais de tortura. Não poderia ser um ambiente escuro como descrito nas novelas góticas, em especial nessa de Matthew Lewis. Outra novela bem conhecida é The Pit and the Pendulum, O Poço e o Pêndulo, do Edgar Allan Poe, onde novamente se passa dentro de um quarto escuro e o protagonista sofre todo tipo de tortura até que cai num poço e desmaia. Depois acorda amarrado e tem sobre si um pêndulo que vai descendo lentamente por dias em direção ao seu pescoço, e no último momento ele consegue se soltar e fugir. Então encontra um comandante do exército francês que o salva. Não é cena do filme Jogos Mortais, é uma peça do romantismo retratando a Inquisição. Inúmeras peças como essas foram criadas. Algumas, como Dom Carlos, de Friedrich Schiller, se transformaram posteriormente em óperas. Além dessas peças, os escritores criaram inúmeras gravuras de máquinas e instrumentos de tortura e de execução que nunca sequer foram utilizadas na Inquisição. Então, por exemplo, não é muito difícil ir no Google Imagens e escrever equipamentos, instrumentos de tortura da Inquisição. E 90% ali, 95% é tudo falso. Com isso, ficou no imaginário popular o fato não verídico de que todo inquisidor era um fanático, irracional, sádico que negava o direito da defesa dos acusados, e é disso que a fantasia da Inquisição se alimenta até hoje. Infelizmente, muitos historiadores respeitados e em posse de documentos confiáveis não conseguiram interpretar a Inquisição fora do mito. Tendem a apresentar a história sempre carregada de juízos morais anacrônicos e contar a história rotulando os fatos de certo, errado, bom ou ruim. É extrapolar a função de historiador. Dessa forma, agiram os historiadores do século XX, extremamente influenciados pelos 3 séculos anteriores de difamação anticatólica. Então, por exemplo, esse negócio que aconteceu, muita gente acha que foi culpa só dos iluministas, dos protestantes. Mas não, gente. Os próprios católicos, como de costume, até em nossos tempos hoje, por causa de egocentrismo, por causa de intrigas pessoais com os outros, eles se auto-sabotam. Um prejudica o outro, e no final das contas quem sai perdendo é a gente. Isso não é de hoje, é de há muito tempo atrás já. E também, por exemplo, essa divisão entre idade antiga, idade média e idade moderna, que é a idade das luzes, ela é baseada numa concepção herética criada por Joaquim de Fiore, que dividiu a era em 3 fases. A era do Pai, do Filho e a era que viria, que era a era do Espírito Santo. Essa heresia criada por Joaquim de Fiore, ela teve influência inclusive no desenvolvimento, tanto dessa concepção histórica dividida em 3 fases, como também nas ideologias políticas de nossos tempos mais recentes. A saber, o comunismo, que também vê, Marx ele fazia essa divisão de 3 épocas. Então essa heresia de Joaquim de Fiore, que foi bem combatida na época,
em que surgiu, ela teve causas, né, suas consequências, seus efeitos foram para além do âmbito religioso, mas também para o âmbito político, social, enfim, foi realmente uma heresia trágica. Né? Mas continuando, então vamos para o primeiro mito. O Papa pediu perdão pelos pecados da Igreja cometidos na Inquisição. Abre aspas. Assim, quando o segundo milênio se encaminha para seu término, é justo que a Igreja assuma com maior consciência o peso dos pecados de seus filhos, recordando todas aquelas circunstâncias em que eles se afastaram do Espírito de Cristo e de seu Evangelho, oferecendo ao mundo, em vez de uma vida inspirada nos valores da fé, um espetáculo de modos de pensar e agir que eram verdadeiras formas de antitestemunho e de escândalo. Fecha aspas. Papa João Paulo II. Não, o Papa João Paulo II não pediu perdão por pecados cometidos pela Igreja, mas que era justo a Igreja assumir, leia, assumir, como mostrar, admitir, expor, declarar, exibir os pecados cometidos por seus filhos. A Igreja tem por seus filhos todo católico que está em comunhão com ela, mesmo aquele pecador. A Igreja é santa e imaculada, ela não tem nada a ver. A Igreja não foi um objeto que foi lá e matou as pessoas. Quem matou foram os membros dela. A Igreja, ela é santa. Né? Eu vejo muita gente, inclusive, falando que a Igreja é santa e pecadora. Isso não existe, é uma contradição lógica elementar. A Igreja é santa, é imaculada. Continuando, em Efésios 5, versículos 25 a 27. Maridos, amai as vossas mulheres, como Cristo amou a Igreja e se entregou por ela, para santificá-la, purificando-a pela água do batismo com a palavra, para apresentá-la a si mesmo toda gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem qualquer outro defeito semelhante, mas santa e irrepreensível. Fecha aspas. A Igreja é, aos olhos da fé, indefectivelmente santa, pois Cristo, Filho de Deus, que com o Pai e o Espírito Santo é proclamado o único santo, amou a Igreja como sua esposa. Por ela se entregou com o fim de santificá-la, uniu-se a si como seu corpo e cumulou-a com o dom do Espírito Santo para a glória de Deus. Então ficou bem claro esse mito, né? Eu vejo muita gente falando essa frase aí que o Papa pediu perdão pelos pecados que a Igreja cometeu. A Igreja não cometeu pecado algum. Quem cometeu os pecados, os erros, foram os membros da Igreja. E isso ficou bem claro aqui. Segundo mito, foram milhões de mortos durante a Inquisição. Outro absurdo. Né? Primeiro é importante deixar claro que a Igreja Católica nunca condenou ninguém à morte. A Igreja usava como lei o seu Código de Direito Canônico, que prevê seus próprios crimes e suas penas. Desde a sua elaboração até os dias atuais, a pena máxima prevista nesse Código de Leis é a excomunhão para o fiel e o interdito para as nações. O papel da Igreja na Inquisição era julgar o crime de heresia, verificar se o réu era uma pessoa não católica se passando por católica. E, se constatado o crime, a Igreja aplicava sobre ele a pena prevista no Código do Direito Canônico, e se o réu era recalcitrante, era entregue ao Poder Judiciário do Estado e esse aplicava, muitas vezes impulsionados pelo clamor público, a lei prevista no Código de Leis Civis, que normalmente previa a pena de morte para esse tipo de crime. Explicando isso, vamos para os números. Não é possível avaliar com 100% de precisão os números de mortos ao longo das Inquisições. As atas do Simpósio do Vaticano são muito sóbrias a respeito disso. Abre aspas, em 50 mil processos inquisitoriais, uma ínfima parte levou à condenação à morte, e dessa só uma pequena minoria produziu efetivamente execuções. Na principal cidade medieval, em um século, houve apenas 1% de sentenças à morte. Em Toulouse, em 100 anos, houve 42 sentenças. A Inquisição na Espanha celebrou em 160 anos 44.674 juízos. Na Espanha, em 350 anos, houve 2.000 mortos. Em uma época em que o uso da tortura era generalizado nos tribunais penais europeus, a Inquisição espanhola seguiu uma política de benignidade e circunspecção que a deixa em lugar favorável se comparada com qualquer outra instituição. A tortura era empregada somente como último recurso e se aplicava em pouquíssimos casos. Contrariamente ao que se pensa, apenas uma pequena porcentagem do procedimento inquisitorial se concluía com a condenação à morte.
A pena de morte foi empregada não somente na Inquisição, mas praticamente em todos os outros sistemas judiciários da Europa. Tenho a convicção de que as futuras investigações demonstrarão que a pena capital foi usada com menor frequência e com mais respeito pela dignidade humana nos tribunais do Santo Ofício do que nos civis. Dos processos que se vão publicando e também das biografias de inquisidores que vão aparecendo, se pode constatar que esses eram, em geral, pessoas com uma formação jurídica elevada e que suas atuações foram majoritariamente conforme o direito, ainda que houvesse, sem dúvidas, abusos. De todas as formas, o direito inquisitorial, neste ponto, é um direito privilegiado, contém sanções mais benignas que a dos direitos penal ordinário ou secular, em que o delito de heresia é repelido inapelavelmente com a pena de morte. Mas o réu de heresia, resgatado pela jurisdição inquisitorial, tinha aberta uma via que lhe permitia escapar a essa sanção máxima e, com efeito, evitá-la sempre que confessasse e manifestasse seu arrependimento de forma suficiente. Um número proporcionalmente pequeno de execuções constitui um argumento eficaz contra a lenda negra do tribunal sedento de sangue. Os tribunais da Inquisição eram em regra clementes, mas ainda, se comparado com os tribunais seculares, o suspeito ou acusado pela Inquisição era razoavelmente bem tratado em cela aquecida, limpa e iluminada. Era raro que apenas fossem aplicadas a velhos. A confissão obtida em tortura não era válida se não fosse ratificada sem coação no dia seguinte, e as penas da prisão e trabalho nas gauras de desterro ou banimento foram muito mais numerosas que as penas capitais. De 1309 a 1326, em 636 processos inquisitoriais, realizado em Toulouse, na França, que foi um dos principais centros heréticos da Idade Média, somente um deles se aplicou à tortura. A estimativa é que foram em torno de 25 mil mortos em 350 anos de Inquisição, o que daria uma média de 71 por ano ou 6 por mês em toda a Europa. Para se ter uma noção, aqui estão os números, né, de bruxas condenadas à morte e à população local. Na Irlanda foram 2 para uma população de 1 milhão, Portugal 7 para uma população de 1 milhão, Espanha 300, Itália 1.000, Países Baixos 200, França 4.000, Inglaterra e Escócia 1.500, Hungria 800, Finlândia 115, Bélgica 500, Islândia 22, Suécia 356, Eslováquia 1.000, Áustria 1.000, Dinamarca e Noruega 1.350, Alemanha 25.000, Polônia 10.000, Suíça 4.000, Liechtenstein 300, Estônia 65, Rússia 99, Eslovênia 100. Né? Então veja a proporção, é ínfima, é minúscula, é insignificante se for comparar em proporção. Ainda sobre as bruxas, Gustav Henningsen conclui dizendo: enquanto a Inquisição se mostrava dura com os judeus, maometanos e protestantes, se mostrou muito brando no castigo às bruxas e outras formas de delitos mágicos. A Inquisição poderia ter causado um holocausto de bruxas nos países do Mediterrâneo, mas a história nos mostra algo diferente. A Inquisição foi a salvação de milhares de pessoas acusadas de um crime impossível. Católicos, luteranos, calvinistas, anglicanos, ninguém se livra da culpa de haver lançado lenha ao fogo. Em honra da verdade, todos os cristãos deveriam fazer causa comum com o Papa João Paulo II em seu propósito de reparação. Ainda hoje, os povos da África e da Índia continuam dando caça às bruxas. 51.716 mortas pelo poder civil. Pelo crime civil de bruxaria e não pela igreja na Inquisição, a igreja julgava e se condenava, aplicava excomunhão, relaxando posteriormente ao braço secular. Então, esse negócio de falar que a igreja católica matou milhões é um bagulho completamente insano, lunático, completamente bizarro. Até mesmo uma pessoa, sem ter fonte primária alguma, sem nada, é só pensar um pouco, é impossível que tenha morrido uma quantidade de pessoas equivalente à quantidade de pessoas que existia na época. Né? Porque eles falam que eram 53, outros falam que 100 milhões, teria dizimado a Europa. A Europa não existiria hoje. Porque essas pessoas não colocam outras atenuantes, né? Outras condições que haviam naquela época. Era o quê? Peste negra, tinha as guerras, as fomes, as pestilâncias. Não teria, ia morrer todo mundo, ia ter sido extinção em massa. É uma loucura.
A própria matemática, a lógica já refuta isso, né? Os estudos, qualquer pessoa que tiver um mínimo de noção de demografia já percebe o que loucura é essa afirmação de milhões de mortes, né? Mas continuando. Terceiro mito, Ludmilla a Católica, conhecidas por alguns como Maria I da Inglaterra, Maria Tudor ou mais comumente Maria a Católica. Foi a filha do primeiro casamento do rei Henrique VIII da Inglaterra com Catarina de Aragão. Ainda jovem, viu seu pai receber o consentimento dos bispos anglicanos para se divorciar e também aprisionar sua mãe numa torre, onde viria posteriormente a morrer. Cresceu firme na fé católica e quando assumiu o poder não tardou em se vingar dos algozes que acabaram com sua família e mataram sua mãe. Seu pai havia morrido e deixado como herdeiro um jovem. Este jovem morreu pouco tempo depois e Maria se tornou rainha, restaurando o catolicismo na Inglaterra até então anglicana. Instaurou a Inquisição e começou a perseguir e punir os hereges. Ela reinou por 5 anos e em sua Inquisição morreram algumas pessoas, mas nenhum número espantoso, ainda mais se comparado a outras inquisições, incluindo as protestantes. Com sua morte, assumiu o trono sua meia-irmã Elizabeth I, que foi excomungada pelo Papa. Com isso, ela começou a perseguir sistematicamente os católicos, numa época em que na Inglaterra tinha tolerância pelas mais diversas seitas protestantes. A única coisa que não podia ser era católico. Nessa perseguição, milhares de católicos foram mortos sem julgamentos, apenas pelo simples fato de serem católicos. Haviam caçadores de padres e assim foram muitos mortos, mas muito mais pessoas na perseguição de Elizabeth do que na Inquisição de Maria. Os números são totalmente desproporcionais, além do fato de Maria condenar todos seguindo o processo inquisitorial legítimo, enquanto Elizabeth dispensava essas formalidades. Com ela era pegar a matar. Qual das duas recebeu o apelido de sanguinária, com direito a uma bebida em sua homenagem? É preciso ser muito inteligente para ver nisso tudo uma propaganda anticatólica. Então, realmente é mais uma destruição de reputação aí pela difamação histórica, né? Quarto mito. Fernando II de Aragão e Isabel I de Castela eram antissemitas. Protagonistas da Inquisição mais difamada da história, os reis Fernando e Isabel são considerados por muitos, incluindo católicos, como verdadeiros exemplos de antitestemunho cristão. Em primeiro lugar, é mentira a conversa de que o rei decidiu expulsar os judeus da Espanha para se apossar do seu dinheiro. As próprias cartas do rei na época, e também de nobres que tentaram convencê-lo de não expulsar os judeus, mostram o contrário. Nessas cartas vemos repetidamente o rei afirmando: mesmo que isso me prejudique financeiramente, eu irei expulsá-los pelo bem da religião. Ele realmente estava convencido de que os judeus estavam atrapalhando a vida dos cristãos novos. Outra coisa que os documentos da época mostram é que essa decisão foi tomada unilateralmente, ou seja, sem a participação ou aprovação da rainha. A rainha católica Isabel de Castela está atualmente em processo de beatificação. Isso deixa evidente que ela era uma mulher virtuosa. Isabel ajudou a expulsar os muçulmanos mouros da Península Ibérica e a Colombo expandir a fé católica. Para quem desejar se aprofundar na biografia de Isabel, há 2 obras. Do Jean Dumont, Parábola Isabel la Católica, e também do José Maria Javier, Isabel la Católica, El Enigma de uma Reina. Torquemada, um sádico sedento de sangue. Quinto mito. Quando ouvimos sobre a história de Torquemada, os números são invariavelmente e propositalmente escandalosos. Geralmente não ficam em menos de 20 mil mortos. Mas quando estudamos a realidade dos fatos, vemos que isso não é nada mais que uma lenda. Torquemada foi um inquisidor por um período de 10 anos em uma determinada região, mas mesmo se levarmos em conta o número de condenados à morte nessa região, ao longo de toda a sua vida, chegamos ao número inferior a 2.000. Se os documentos mostram que os condenados não chegaram a 2.000, como ele poderia ter matado 20.000? Mas a difamação não se limita aos números inflados. Torquemada é pintado como um carrasco, um torturador e um crápula da pior espécie, que gostava de ver o sangue correr. Torquemada foi um monge dominicano nascido na Espanha em 1420. Exerceu o cargo de abade de mosteiro de Segóvia por 22 anos e em 1482 foi designado pelo Papa Sisto IV para moderar o zelo dos inquisidores espanhóis nomeados pelo rei. Era um dominicano rigoroso, austero e severo com os outros e consigo mesmo, agindo da mesma forma em seus procedimentos judiciais.
Dividiu a Inquisição Espanhola em 4 regiões administrativas e redigiu para os inquisidores uma instrução que propunha normas para os processos inquisitoriais, se inspirando nos documentos da Idade Média. Seu rigor foi elevado aos conhecimentos da Sé de Roma, ao Papa Alexandre VI, que pensou em destituí-lo de sua função, mas não fez solicitação do rei da Espanha. Porém, o Papa diminuiu os poderes de Torquemada, colocando junto a ele mais 4 assessores munidos da mesma faculdade. Os historiadores modernos reconhecem exagero na maneira que muitos o conceituam. Levando em conta o caráter pessoal de Torquemada, chega à conclusão que ele foi movido por sincero amor e zelo pela fé. Um episódio nos ajuda a conhecer um traço pouco divulgado da vida desse monge. Numa ocasião foi levado ao Conselho dos Reis da Inquisição a proposta de se impor aos muçulmanos a conversão ao cristianismo ou ao exílio. Torquemada se opôs a essa medida dos reis, pois queria conservar o princípio clássico de que a conversão ao cristianismo não se pode ser imposta ou feita por violência. Propôs que se restringisse essa ação aos cristãos apóstatas, mas não aos não cristãos. Ainda segundo ele, somente os cristãos apóstatas tinham através do batismo um compromisso com a igreja. Mesmo o zeloso não perdeu o bom senso e exerceu suas funções até sua morte em 1498. Sexto mito. Os católicos agiram como os muçulmanos. Como já vimos nesse curso, a Espanha expulsou e perseguiu os judeus durante o período em que a Inquisição vigorou naquele reino. Muitos chegam a comparar a perseguição católica aos judeus ao que acontece atualmente com os cristãos no Oriente Médio, ou seja, a perseguição sofrida pelos cristãos por parte dos muçulmanos em países islâmicos nada mais é que a repetição da perseguição sofrida pelos judeus durante a Inquisição. A diferença básica e fundamental entre o que aconteceu na Inquisição Espanhola e o que acontece hoje no Oriente Médio é o fato de que o que acontece hoje nos países islâmicos é algo constitutivo da própria religião islâmica. O islamismo é ao mesmo tempo uma religião e um projeto político, enquanto que o cristianismo não é um projeto político em si. Se por um lado o Corão e a Sharia estão voltados para a implantação de um governo islâmico através da submissão a Allah, na Inquisição Espanhola nós tivemos apenas uma deliberação prudencial e temporária, porque nós cristãos sabemos muito bem que não existe um projeto político para o cristianismo. Os reis espanhóis, vendo que havia um crescimento missionário católico entre o judaísmo, tomaram essa atitude para barrar o atrito entre judeus e os judeus convertidos. Os judeus erraram na estratégia de combate a essa evangelização católica e provocando uma histeria em uma nação recém-unificada, unificada às custas de muita luta e perdas humanas, não era uma decisão constitutiva da religião católica, mas uma decisão prudencial tomada por governantes autônomos. Uma decisão diante da qual nós podemos concordar, discordar ou então ficar neutros pelo fato de não termos dados suficientes para formar um juízo. Olhando com os olhos de hoje, com a luz que a história trouxe, vemos que essa decisão criou mais problemas do que as soluções. Podemos enumerar alguns problemas como contrariando o que muitos ensinam erroneamente, a descapitalização da coroa. Outro problema é que ao deixar as opções ou converte ou morre, você não combate as falsas conversões, mas ao contrário, acaba por reforçar esse problema. E é nesse momento que uma inquisição se faz necessária. A Inquisição não se ocupava dos judeus. Ela se limitava a verificar se os convertidos à fé católica eram realmente católicos ou judeus que se passavam por católicos para escapar da perseguição do Estado. No fim das contas, a Inquisição Espanhola ainda é a parte mais delicada da Inquisição Católica. Uns podem dizer que foi algo que poderia ser evitado, outros dirão que foi um mal necessário por se tratar da escolha pregada pela Igreja do mal menor. Porém, uma coisa é certa, e as fontes não deixam dúvida, que a Inquisição Espanhola não foi nem de perto esse monstro pintado nos livros de histórias, e no imaginário popular, e seus números não são os piores se comparado com outras Inquisições, principalmente se comparados com as Inquisições protestantes. Então, por exemplo, muita gente fica falando desse negócio de que a Inquisição ela foi ilegítima porque matou pessoas, ou porque a Inquisição matou muitas pessoas, mas eu não vejo essas mesmas pessoas ficarem tão escandalizadas com o fato de que no século XX, né, na era da luz, da ciência, dos direitos humanos, a gente teve praticamente 200 milhões de mortes, o maior genocídio de todos os tempos, de todas as épocas, de todas as eras. Nunca se matou tantas pessoas quanto no século XX. Nem todas as doenças, pestes, catástrofes, tudo que
coisa que tem acontecido em todas as eras antigas matou tanta gente como num século só, que foi no século XX, a época da luz, né? Da ciência, do avanço do homem que não precisa de Deus. E eu não vejo essas pessoas ficarem escandalizadas com o fato de que nesse século morreu mais do que em vários séculos de Inquisição. Não tem comparação nenhuma, é um absurdo querer fazer uma proporção entre o que se matou na Inquisição e o que se matou no século XX. O século XX foi terrível, bizarro, foi destruidor, foi uma máquina de matança. Se uma pessoa com o mínimo de consciência, de sanidade, comparar o que aconteceu na Inquisição, que é tão vista com maus olhos, e com o que aconteceu nas câmeras de gás nazistas, com os gulags soviéticos, com as experiências japonesas na China, ou com as bombas atômicas, ou com todas essas porcarias que aconteceu no século XX, a pessoa ia ficar em delírio total, ia ficar escandalizada, porque é de fato isso. Não tem comparação nenhuma o que aconteceu na Inquisição com o século XX, mas mesmo assim as pessoas não ficam indignadas com o que aconteceu no século XX. Então, continuando. Sétimo mito, em torno das navegações. Com a queda de Constantinopla, em 1453, os ocidentais ficaram impedidos pelos muçulmanos de chegarem à Índia por terra e tiveram que explorar os mares. Cansado de ter que contornar todo o continente africano para chegar à Índia, Cristóvão Colombo optou por fazer outro caminho, avançando pelo ocidente. Através de um amigo, Colombo conseguiu o apoio da rainha Isabel da Espanha. Mesmo o rei Fernando sendo contra, nessa tentativa de chegar à Índia pelo ocidente, Colombo descobriu a América. Esse fato por si só desfaz o mito de que os medievos criaram que a Terra era plana. Além disso, a iconografia medieval, uma farta menção ao planeta na forma esférica, né? Tem a imagem do Carlos Magno segurando um globo, o menino Jesus de Praga segurando um globo, tem a foto também da Santíssima segurando o menino Jesus com um globo na mão. Cara, e hoje tá uma seita gigantesca de pessoas que estão falando que a Terra é plana. É uma gnose, é uma seita, é um absurdo. Nunca, nem pessoas mais ignorantes da Idade Média acreditavam num absurdo desse, né? De pessoas que dizem ser sábias, inteligentes, questionadoras, críticas, né? Que tem uma conspiração mundial para esconder a grande verdade de que a Terra é imóvel e plana. É um absurdo, é ridículo isso. É ridículo. É terra plana, com certeza. Deve ser plana só a cabeça dessas pessoas mesmo, né? Oca também, né? Por sinal. Outra acusação comum é de que a igreja avançou para outros continentes visando a cobiça e a ganância. Afinal de contas, ela queria aumentar seus domínios e seu poder. Quem afirma isso não conhece a história dos mártires católicos, como franciscanos perseguidos e mortos pela Inquisição budista. Ou então dos jesuítas, dominicanos e franciscanos que se formaram em rígidos monastérios, enfrentaram os perigos dos mares, os ataques de índias, doenças, até mesmo os interesses dos colonizadores com a única finalidade de evangelização. Seria muita burrice achar que vocacionados passassem por isso tudo apenas para dar lucro à igreja. Se o sacrifício de vidas humanas não basta para uma pessoa que acha que tudo gira em torno do dinheiro, crê que o interesse primário não foi o ganho financeiro, resta então o fato de que muito se gastou por essas excursões. E esses gastos levaram séculos para serem recompensados à base da madeira, até que se iniciasse a exploração mineral em larga escala. Não, então, com essa visão materialista, dinheirista, né, que foi se formando principalmente depois do século XIX, né, inclusive essa visão materialista das coisas, de que tudo é motivado por dinheiro, tudo é o dinheiro, as pessoas fazem isso por causa do dinheiro, do interesse, tudo também em decorrência com o avanço da mentalidade utilitarista, da visão também utilitarista e todas as suas ramificações, né, porque o utilitarismo ele tem diversas ramificações e teve consequências severas na mentalidade das pessoas, né, a mentalidade liberal, todas essas porcarias, inclusive faz com que as pessoas que ousam, né, caminhar nas águas da história, analise certas escolhas e coisas, né,
atitudes e fatos usando por base na mentalidade de que aquela pessoa foi motivada pelo dinheiro. O que é uma idiotice que um jesuíta, um franciscano ia lá no meio do mato correndo risco de vida, de ser degolado vivo lá pelos bárbaros dos índios, ia querer ganhar dinheiro. Ele poderia muito bem ficar aqui poderia ter ficado na Europa, lá tranquilo, no conforto lá da Europa, mas não, ele decidiu vir aqui correndo risco de morrer no mar lá, com as tempestades, enfrentar lá aqueles loucos lá, os bárbaros dos índios, mas não, ele foi lá, né, com coragem. Por quê? Porque ele tinha amor ao próximo, não por causa de dinheiro, eu quero ser rico, vamos deixar a igreja rica. Tudo que a igreja tem é em função das almas, é para a salvação das almas. O dinheiro da igreja é para empregar a palavra de Deus, a caridade, porque Deus é caridade, Deus é amor. Isso sempre foi assim. É óbvio que houveram pessoas que pegavam, abusavam, utilizavam dos meios que a igreja dava para fazer o mal, isso é evidente. Agora, dizer que esses religiosos, esses grandes homens, esses missionários que deram suas vidas pela igreja, querendo evangelizar, salvar almas, e foi o que aconteceu. Muitos desses religiosos salvaram milhares de almas aqui nas Américas. Fizeram isso por causa de dinheiro. São uma estupidez sem tamanho. 8º mito, em torno das cruzadas. Primeira mentira. Segundo o que alguns ensinam, as cruzadas teriam sido um ataque por parte dos católicos ao mundo árabe, que vivia pacificamente na Terra Santa. Esse mito já foi desfeito na parte do curso que fala sobre as cruzadas, mas é sempre bom rememorar. Desde Maomé, os árabes muçulmanos que vinham avançando em direção ao ocidente com violência e conquistando territórios até conquistarem Jerusalém, que estava até então sob os domínios dos católicos orientais ortodoxos. Até aqui a gente já pode constatar que a agressão partiu do Islã, não do catolicismo. De qualquer forma, durante o domínio árabe sobre Jerusalém, a convivência entre árabes, judeus e católicos era relativamente pacífica e havia uma certa tolerância, permanecendo assim por um bom tempo. Aconteceu que outros povos invadiram posteriormente a Terra Santa, povos que, apesar de serem muçulmanos como os árabes, não tinham a mesma tolerância. Primeiros foram os turcos otomanos, que guerreavam e expulsaram os árabes, depois os curdos e por fim os mamelucos. Até quando se iniciaram as cruzadas não eram mais os árabes que estavam dominando Jerusalém, mas outros povos que se roubavam, matavam, sequestravam, escravizavam e cobravam altíssimos impostos para a população católica de Judia. Segunda mentira, não é difícil ver pessoas ensinando que os católicos marcharam rumo à Terra Santa com a intenção de pilhar e aumentar seus domínios, já que a população da Europa aumentou significativamente e faltavam terras produtivas para tanta gente. A dita intenção piedosa não passava de uma forma de encobrir a ganância e a cobiça de reis que estavam falidos. Os nobres que partiram para as cruzadas, principalmente os primeiros, partiam sabendo que não retornariam, independente dos resultados. Cada cavaleiro deveria financiar sua própria empreitada. Isso demandava muito dinheiro. Todos vendiam tudo o que possuíam, terras, bens, partindo para a Europa, geralmente com toda a família para a Terra Santa. Os preparativos levavam no mínimo 1 ano e a viagem também mais 1 ano, feita em navios ou terrenos hostis, dominados por muçulmanos e mercenários e ladrões. Tendo que confiar nos orientais ortodoxos que, há pouco tempo atrás, haviam rompido com a Roma, saíram de uma Europa fértil, produtiva, para reconquistar uma terra seca e pobre, cercada de populações de muçulmanos por todos os lados, tendo que viver limitados aos muros das cidades. Se alguém consegue enxergar ganância e cobiça nisso, então eu me digo aonde, porque eu não consigo. Né? De novo, né? Que nem aquele negócio das navegações, né? Que vamos sair daqui da Europa para buscar riquezas gigantescas em outras terras. É a visão materialista das coisas, dinheirista. Toda ação é gerada por causa do dinheiro. A minha motivação é o dinheiro. A mesma coisa se aplicou na análise das coisas relacionadas às cruzadas. Né? Principalmente as cruzadas. Sempre tem esse mito. Cara, as terras para onde os cruzados foram eram terras podres, inférteis. Era ridículo, não tem comparação nenhuma com a Europa. Continuando, terceira mentira. Quando os cruzados tomaram Jerusalém em 1099, massacraram homens, mulheres e crianças, cobrindo as ruas de sangue até os tornozelos.
até os joelhos, como disse certa vez o presidente americano Bill Clinton. Até a Idade Média era adotado um método em toda a guerra, que já vinha dos povos da antiguidade e persistiu. Quando uma cidade fortificada era cercada por um exército inimigo, os líderes dessa cidade cercada deviam ponderar e tomar a difícil decisão de se render ou não. Deviam calcular se tinham condições de vencer seu inimigo pelo cansaço, se os mantimentos durariam por tempo suficiente, se suas muralhas e portões existiriam e, por fim, se seus exércitos teriam chance de vitória caso a invasão acontecesse. Tudo isso para decidir se faria um acordo de rendição com o inimigo ou lutariam até o final. Acordos eram obedecidos, porém, se a cidade decidisse lutar até o final e perdesse a guerra, os invasores teriam direito a absolutamente tudo o que estava na cidade, incluindo as pessoas. Nesse segundo caso, o comum era passar a fio da espada os soldados, poupar os reis, escravizar ou taxar a população. Isso vigorava tanto para as nações cristãs quanto as não cristãs. Era o contexto da época. Na primeira cruzada, os muçulmanos resistiram até o último instante, certo de que as muralhas de Jerusalém podiam conter os cristãos enquanto esperavam os reforços muçulmanos do Egito. Mas se enganaram, e a cidade caiu na mão dos cruzados. Pessoas foram mortas, pessoas foram presas, pessoas foram liberadas para partir. O fato é que a quantidade de mortos nesse episódio não foi diferente de qualquer outra guerra, e que os cronistas da época não denunciaram tal barbaridade. Na cidade muçulmana, nas cidades muçulmanas dominadas pelas cruzadas, as pessoas foram deixadas em paz, na posse de suas propriedades e inclusive livres para praticarem sua religião. Quanto às ruas cheias de sangue, nenhum historiador aceita isso a não ser como um recurso literário, uma figura de linguagem que somente um boçal levaria ao pé da letra. Até mesmo Saladino, que é o xodó dos anticatólicos e tratado sempre como um líder bom, carismático, honrado, quando tomou Jerusalém, decapitou todos os templários que conseguiu capturar. Sentado em seu trono, assistiu um a um ter a cabeça cortada pelas cimatarras dos nobres muçulmanos. Nono mito: o templarismo. Primeira mentira: existem hoje instituições que são remanescentes dos templários. O Papa Clemente V extinguiu a ordem que proibiu por decreto que fosse usado sequer os símbolos templários em qualquer outra instituição. Depois desse decreto, algumas instituições tiveram uma permissão especial papal para usar tal símbolo, como por exemplo a Ordem de Cristo de Portugal, que tem um símbolo semelhante. A Ordem dos Templários realmente abolida e desapareceu com a morte de Jacques de Molay, e isso era uma coisa certa e óbvia para todos os seus contemporâneos. Somente 450 anos depois surgiu essa história de que os templários não foram abolidos, mas ao contrário, depois de dissolvidos, teriam se tornado uma sociedade secreta. Essa e outras lendas em torno dos templários, conhecidas como templarismo, devemos à maçonaria. Então, esses tolos acreditam que... Muita gente acredita que está dentro da maçonaria, esse reino de Satanás, como já havia classificado Sua Santidade Papa Leão XIII, acreditam que a maçonaria é a continuidade dos templários, a gnose. Segunda mentira: a maldição de Jacques de Molay. Essa maldição foi extraída de um relato feito por uma testemunha ocular da morte de Molay, que afirmou que enquanto ardia em chamas, ele teria dito que os responsáveis por sua morte seriam julgados por Deus e receberiam um castigo em pouco tempo. O Papa não foi responsável direto pela morte do líder templário. A igreja se limitou a condená-lo à prisão perpétua, mas mesmo assim ele protestou e não aceitou a decisão. O rei da França, Filipe IV, principal inimigo de Molay, receoso de que o Papa poderia ouvir os apelos dele, se ausentou convenientemente da França e num julgamento civil, Jacques de Molay foi condenado à morte e executado. Aconteceu que um mês depois da morte de Molay, o Papa veio a falecer e poucos meses depois o rei também morreu. Todas essas coincidências foram demais para serem deixadas de lado com um cronista italiano, Ferretto di Vicenza. Nasceu esse que seria o primeiro mito sobre os templários. Segundo essa lenda, Jacques de Molay teria dado um prazo de 1 ano para que todos os quadros por sua mais fossem chamados em juízo diante de Deus. Guilherme de Nogaret, o Papa Clemente V e o rei Filipe IV. Nogaret já estava morto quando Molay foi executado, portanto não poderia ser amaldiçoado pelo templário. O Papa já estava em fase terminal de uma doença, o que tudo indica seria lúpus, e inclusive não pôde comparecer às audiências do julgamento de Molay, por questões de saúde. Quanto à morte do rei, se você quiser crer que foi por consequência da maldição, pode crer. Ele morreu aos 46 anos de idade, depois de agonizar um tempo após sofrer um mal súbito e cair do cavalo, batendo gravemente a cabeça.
não deixa de ser uma invenção interessante, dando um clima de suspense a essa história. Segundo a mentira, os templários eram homossexuais e praticavam orgias. Essa questão já foi bem abordada em uma aula anterior desse curso. A origem dessa lenda é o trote criado por alguns templários de uma maneira informal e transmitida através de uma tradição, como se faz hoje em qualquer trote de formandos ao redor do mundo. Eram práticas que se limitavam ao ritual informal, feito separadamente do ritual formal e oficial de graduação do jovem iniciante na ordem. Nunca se repetia e nem se comentava posteriormente, acontecia ali e ali ficava. Inquéritos da época mostraram que a ocorrência de homossexualismo dentro da ordem era inferior a qualquer outra ordem masculina da época. 10º mito. Qual é o legado da Inquisição? É impossível que exista uma sociedade sem religião. Ao longo de toda a história da humanidade, se fez necessário que existisse uma religião para se manter a ordem social. Não há sociedade sem Deus. As tentativas de criarem sociedades sem Deus tiveram como resultado fazer o homem seu próprio Deus. E acabou dando em bosta, né? Que foi o que aconteceu no século XX com o ateísmo, né? O comunismo ateu. Mas a religião não é algo imposto como uma maneira do Estado controlar o povo ou como uma fórmula de governar. Desde os primórdios da humanidade, a religião inspira valores e esses valores governam os corações de governantes num processo de evangelização. O governante e o povo que tem o evangelho governando seus corações são capazes de criar uma nação virtuosa e que dá certo. Na Idade Média, essa ordem foi alterada. Os governantes entraram em um atrito com a religião, deixando de se submeter à religião e passando a usar a religião como método de controle. Isso foi acontecendo gradualmente até que o nacionalismo fizesse com que a religião se tornasse algo supérfluo, algo descartável ou algo que pudesse ser inventado, chegando a isso que temos hoje chamado de Estado laico. Nós católicos não temos uma proposta de governo. Dos governantes, a única coisa que nos interessa é a alma. Não queremos seu poder nem seu dinheiro, nós queremos a sua conversão. Um povo regido por um governante realmente convertido é um povo abençoado. Por isso se fez necessária a instauração da Inquisição, porque o Estado começou a querer julgar questões religiosas e condenar pessoas. Os reis que aceitaram a ajuda da igreja logo no início desse problema conseguiram contornar essa situação da melhor forma possível. Já os reis que tardaram em pedir a ajuda da religião, independente dos motivos que os obrigaram a tardar, não conseguiram sanar esse problema sem graves efeitos colaterais, como nos casos de Portugal e de Espanha. Antes do século XII, a Inquisição não era necessária. Se fez necessária por conta dessa ingerência estatal sobre as matérias religiosas. Hoje não precisamos de outra Inquisição. Hoje precisamos de evangelização. Precisamos fazer com que o Evangelho reine nos corações das pessoas e essas pessoas se tornem governantes que temem a Deus. Feliz a nação que tem o Senhor por seu Deus e o povo que ele escolheu para a sua herança. Salmos 32, versículo 12. Então é isso aí, caros irmãos e irmãs em Cristo. Aqui se finaliza o curso de Inquisição. Agradeço a você que nos acompanhou até agora. Convido vocês a assistirem, né, o curso do gnosticismo e do processo de desmitificação bíblica que estão aqui no canal da Inquisição do Robson. São cursos que acredito serem fundamentais para vocês verem, caso não tenham assistido ainda. São cursos de alta qualidade, são vídeos muito bons, tem informações essenciais ali. Convido também vocês a divulgarem o material aqui feito pelo canal, né, para que o máximo de pessoas possam aprender a respeito desse período histórico. E que, se você puder, estude ainda mais, né, seguindo aí as indicações que demos, né, aí ao longo do curso, por meio dos livros, né, que são livros de alta qualidade. Então, realmente é isso aí, gente. Muito obrigado. Deus lhe abençoe. Salve Maria Santíssima.